Olá, sejam bem-vindos ao canal @Curiosidades Sem Fim 77. Prepare-se para uma viagem profunda pela história. Neste vídeo do canal Curiosidades Sem Fim 77, você vai ouvir uma narrativa cinematográfica envolvente e completa. Aqui, você descobrirá como atos de coragem desencadeou a Reforma Protestante, confrontou abusos, iluminou consciências e reacendeu a verdadeira mensagem do Evangelho. Foram gritos de liberdade que despertou o mundo e transformou para sempre a compreensão da fé cristã. Neste vídeo, cada tese é apresentada com clareza, contexto, explicação teológica e narrativa detalhada, oferecendo uma experiência única, tanto para estudantes, cristãos, curiosos e apaixonados por história, quanto para quem busca compreender a coragem que marcou uma das maiores revoluções espirituais da humanidade. Aqui você encontrará um conteúdo indispensável, emocionante e transformador. Uma aula de história, fé, verdade e coragem que vai prender sua atenção do início ao fim. Entenda como os pré-reformadores e reformadores denunciou injustiças, restaurou o Evangelho e plantou as sementes de um movimento que influenciou milhões de vidas ao longo dos séculos. Se este conteúdo tocar você, não esqueça de fortalecer o canal. Inscreva-se no canal @Curiosidades Sem Fim 77. Ative o sininho das notificações. Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com quem também ama história, conhecimento e reflexões profundas. Sua participação é essencial para que este trabalho alcance milhares de pessoas. Mergulhe agora mesmo em uma das narrativas mais marcantes da história humana. Hoje nós vamos entrar em uma das transformações mais profundas que o mundo ocidental já viveu. Uma história que não começa com um grande herói, nem com uma grande batalha, mas com séculos de tensões invisíveis, disputas silenciosas, crises espirituais e políticas que se acumularam até explodirem em um único momento. A Reforma Protestante e a Pré-Reforma que preparou todo o terreno para essa ruptura. Antes de falarmos sobre Lutero e as famosas 95 teses, precisamos voltar no tempo. Séculos antes, porque nada do que aconteceu em 1517 pode ser entendido sem olhar para a longa construção de poder da Igreja medieval, para o crescimento da burguesia nascente, para as universidades que surgiam como centros de debate e para as tensões que atravessavam a Europa. Desde o século XI, a Igreja Católica Medieval se tornou uma das instituições mais poderosas do planeta. Seu poder não vinha apenas da fé, mas da soma de terras, tribunais, impostos, influência política e controle sobre o conhecimento. Para entender a Reforma Protestante, primeiro precisamos entender o tamanho dessa estrutura. Durante séculos, a Igreja acumulou imensas propriedades. Em muitos lugares, ela foi a maior proprietária de terras de toda a Europa. Essas terras incluíam fazendas, campos agrícolas, vilas inteiras, mosteiros e catedrais. As colheitas, os impostos e o controle territorial garantiam riqueza estável e uma influência praticamente inquestionável. A Igreja também administrava seus próprios tribunais. Esses tribunais julgavam questões matrimoniais, disputas morais, juramentos religiosos, conflitos envolvendo o clero e casos de heresia. Em situações de heresia, surgiram instituições especializadas, como a Inquisição, que investigava, julgava e aplicava punições de acordo com as leis eclesiásticas. As penas variavam desde penitências leves até excomunhão e prisão. Em certos casos, após a sentença religiosa, o acusado era entregue às autoridades civis, o que poderia resultar em punições ainda mais severas. Os impostos eram outra fonte de poder. O dízimo era obrigatório e representava parte importante da economia medieval. Havia também taxas sobre cerimônias religiosas, como casamentos e funerais. Além disso, várias regiões pagavam tributos diretos para Roma, o que gerava insatisfação entre reis e nobres, que consideravam isso uma invasão de autonomia. A influência da Igreja sobre reis e governantes era enorme. O Papa podia coroar monarcas, validar dinastias e até ameaçar a estabilidade política de um reino inteiro.
por meio da excomunhão. Sem o apoio da Igreja, um rei perdia legitimidade. Em casos extremos, o Papa podia colocar um país em interdito, suspendendo sacramentos e cerimônias religiosas. Isso afetava toda a população e colocava reis sob pressão. No campo da educação, a Igreja era praticamente a única fonte de conhecimento organizado. Universidades como Paris, Oxford, Cambridge, Bolonha e Salamanca nasceram dentro da estrutura eclesiástica. A leitura e a interpretação da Bíblia estavam restritas ao clero, e qualquer pessoa que ensinasse ou defendesse ideias contrárias à doutrina oficial podia ser acusada de heresia. Isso colocava nas mãos da Igreja o monopólio do saber religioso e acadêmico. Dentro desse contexto surgem práticas que se tornariam alvo de críticas severas. A simonia era a compra e venda de cargos e posições dentro da Igreja. Em muitas regiões, bispados e abadias eram negociados como se fossem propriedades particulares. Pessoas sem vocação espiritual compravam funções apenas para ter poder e riqueza. Essa prática corroía a credibilidade da Igreja e enfurecia muitos fiéis. As indulgências foram inicialmente criadas como práticas espirituais de penitência. Porém, ao longo do tempo, se transformaram em um sistema que misturava espiritualidade com economia. Em várias regiões da Europa, indulgências passaram a ser vendidas como forma de arrecadação de recursos. Muitos fiéis acreditavam que poderiam reduzir penas espirituais ou auxiliar parentes falecidos mediante pagamento. Isso provocou revolta e foi um dos principais motivos da contestação feita por Martinho Lutero em suas 95 teses. A autoridade eclesiástica era extremamente rígida. O Papa ocupava o topo da hierarquia, seguido pelos cardeais bispos e padres. Todos deveriam obedecer às decisões do Papa, que possuía poderes administrativos, doutrinários e jurídicos. Essa estrutura centralizada facilitava o controle, mas também aumentava as tensões quando abusos aconteciam. As condenações aplicadas pela Igreja incluíam penitências espirituais, multas, prisão, confisco de bens e excomunhão. A excomunhão era especialmente temida, pois significava ser excluído da comunidade cristã e perder o acesso aos sacramentos. Em uma sociedade profundamente religiosa, isso equivalia a perder o direito à salvação. Em alguns casos, regiões inteiras eram punidas por meio do interdito, que suspendia todas as práticas religiosas oficiais. As bulas papais eram documentos oficiais, emitidos pelo Papa. Possuíam um selo especial de chumbo chamado bula, que dava nome ao documento. Não é possível contar quantas bulas foram emitidas, pois sua emissão atravessa séculos. Milhares de documentos se perderam e muitas continuam sendo produzidas. O que se sabe é que existem centenas catalogadas e provavelmente milhares ao longo da história. O conteúdo das bulas variava conforme sua finalidade. Algumas eram doutrinais, definindo ensinamentos oficiais da Igreja. Outras eram disciplinares, regulando a vida e o comportamento dos clérigos. Havia também bulas administrativas, que criavam dioceses, autorizavam ordens religiosas ou estabeleciam regras de governança. Por fim, existiam bulas condenatórias, que excomungavam indivíduos, condenavam ideias, combatiam heresias ou intervinham em conflitos políticos. Esse conjunto de poder espiritual, econômico, político e jurídico criou tensões profundas na Europa dos séculos XIV, XV e XVI. A venda de indulgências, a simonia, os abusos dentro do clero e a rigidez da autoridade papal provocaram uma crescente insatisfação popular. Intelectuais, comerciantes, nobres e pessoas comuns desejavam mudança. Foi nesse cenário que surgiram as críticas que levariam à reforma protestante. Martinho Lutero não iniciou a crise, ele apenas acendeu a chama final em um ambiente já saturado por séculos de tensões, abusos e conflitos. A reforma foi o resultado de um processo longo, complexo e inevitável, que transformaria para sempre a política, a religião, a economia
e o pensamento ocidental. Detinha terras, tribunais, impostos, influência sobre reis, controle sobre a educação e sobre o saber religioso. Com o tempo, práticas espirituais foram se institucionalizando, entre elas as indulgências. No início tinham um propósito teológico, representavam uma remissão parcial da pena temporal associada ao pecado. No papel, era algo voltado para a disciplina espiritual. Mas ao longo dos séculos essa prática saiu do campo da penitência interior e entrou no campo da administração financeira. Indulgências começaram a ser concedidas em troca de ofertas, donativos, taxas e contribuições. Para muitos cristãos comuns, isso passou a parecer um comércio da fé. E essa sensação se espalhou pela Europa. Outra prática que corroía a credibilidade institucional era a simonia, a venda de cargos e funções eclesiásticas. Bispos compravam dioceses. Padres adquiriram posições por influência financeira. Isso criava um sistema em que a condução espiritual das comunidades dependia mais do bolso que do chamado religioso. E esse cenário gerou uma enorme frustração entre intelectuais, pregadores e grupos populares. Ao mesmo tempo, a Inquisição, criada inicialmente no século XIII para combater heresias como o movimento cátaro, evoluiu para diferentes formas ao longo dos séculos. A Inquisição medieval, a Inquisição espanhola e a Inquisição romana. Cada uma com seus próprios métodos e objetivos. Investigações formais, interrogatórios, exigência de confissões, penitências, prisão e entrega ao braço secular em casos extremos. A simples presença do tribunal gerava medo e também resistência intelectual. Isso criava um ambiente onde qualquer questionamento era visto com suspeita. Somado a isso estava a força política das bulas papais, documentos que tinham peso jurídico e doutrinário. Existiam bulas disciplinares administrativas condenatórias e teológicas. Na prática, eram instrumentos capazes de mudar a vida de um reino inteiro. Podiam condenar um teólogo, excomungar um governante ou reorganizar a administração de uma região. Essa concentração de poder tornava ainda mais forte o atrito entre Roma e as monarquias que buscavam autonomia. A partir do século XIV, a crise se aprofundou. A Europa enfrentou fome, peste, guerras e uma queda dramática da confiança nas autoridades religiosas. Nesse período surgem as primeiras faíscas da pré-reforma. Na Inglaterra, John Wycliffe começou a questionar a riqueza da igreja, a autoridade papal e a prática das indulgências. Defendia que as escrituras deveriam ser traduzidas para o povo comum. Suas ideias se espalharam entre os lollardos, um movimento popular de crítica e renovação espiritual. Na Boêmia, no século XV, Jean Hus retomou muitas dessas críticas. Denunciou abusos, pediu reformas morais e defendeu a centralidade das escrituras. Suas ideias encontraram enorme eco entre camponeses e nobres insatisfeitos com a interferência estrangeira na região. Hus foi julgado e condenado por heresia no Concílio de Constança, em 1415. Sua morte provocou revoltas conhecidas como as Guerras Hussitas. E ali, décadas antes de Lutero, a Europa já mostrava que não suportaria mais tanta tensão. Ao mesmo tempo, o Renascimento transformava tudo. Novas formas de pensar, novos métodos de interpretação. O retorno às fontes antigas e o surgimento das universidades ampliaram a consciência crítica. Erasmo de Roterdã, grande humanista, defendia uma renovação moral, mas sem ruptura. Seu pensamento ajudou a formar uma geração que buscava uma fé mais racional, mais bíblica e menos dependente de tradições humanas. E então, chegamos a 1517. Um monge agostiniano, professor de teologia na Universidade de Wittenberg, observa o comércio de indulgências se espalhando pela Alemanha. O nome dele era Martinho Lutero. E para ele, aquilo já não era apenas um problema teológico, era um problema espiritual, moral e social. Ele redigiu 95 teses para promover um debate acadêmico sobre penitência, indulgências e autoridade espiritual. Quando as publicou, desencadeou algo que nem ele imaginava. O impacto foi imediato. A impressão de livros e panfletos acelerou a circulação das ideias.
O clima político estava inflamado. Muitos príncipes alemães enxergaram na reforma uma oportunidade de se libertar do controle e dos impostos enviados a Roma. A burguesia urbana começou a apoiar ideias de autonomia e leitura direta das escrituras. Estudantes, pregadores e trabalhadores aderiram rapidamente ao movimento. Roma reagiu. Bula após bula foi emitida exigindo retratação. Lutero foi convocado para explicar suas ideias em Augsburg, Leipzig e finalmente em Worms. Ali, diante do imperador Carlos V, ele defendeu sua consciência e recusou retratar-se sem provas bíblicas. Esse momento ficou marcado como um ponto sem retorno. A partir dali, surgiram divisões, conflitos e reformas em diferentes países. Na Suíça, Ulrico Zwinglio iniciou outra linha de reforma com foco no retorno à simplicidade bíblica. Na França e em Genebra, João Calvino estruturou um pensamento teológico profundo e uma ética social que moldaria futuros movimentos políticos. Inglaterra, Escócia, Holanda e Escandinávia viveram suas próprias rupturas, conflitos e transformações. A reforma não foi apenas um evento religioso, ela mexeu com economia, política, educação e cultura. Fez surgir novas escolas, novas traduções da Bíblia, reorganizou países inteiros e redefiniu a relação entre fé e poder. Cada crítica, cada sermão, cada documento daquela época estava conectado a séculos de tensões acumuladas. A questão central é que a reforma não começou com Lutero. Ela começou com a crise da autoridade medieval, com o crescimento das cidades, com a insatisfação da burguesia, com as críticas de Wycliffe, Hus e tantos outros. Começou com abusos como indulgências e simonia. Começou com o Renascimento e com a expansão do pensamento crítico. O gesto de Lutero apenas acendeu a chama final. E hoje, quando olhamos para esse período, percebemos como cada detalhe estava interligado, da construção das catedrais ao comércio das indulgências, das bulas papais às universidades, da Inquisição, às tensões entre Roma e os reis, da pré-reforma à reforma definitiva. Tudo isso formou um terremoto cultural que moldou o mundo moderno. Esta história não é apenas sobre religião, é sobre poder, sobre pensamento, sobre coragem, sobre conflitos profundos que atravessaram séculos e mudaram a forma como entendemos autoridade, liberdade e consciência. E, ao revisitar esses acontecimentos, entendemos não apenas o passado, mas também os debates que continuam até hoje. Fim.